Pessoal, bom dia. Começando aqui o nosso segundo painel, a gente vai falar um pouquinho sobre práticas de evasão e fraude nas importações. A gente tem visto um cenário global que tem mudado bastante, com muitas medidas protetivas, né, por diversas economias. A professora Vera comentou isso no início, o René, o Fernando. E a gente tem também um movimento no Sudeste Asiático, por assim se dizer, a China com grande participação nisso, de uma redução no ritmo de crescimento, e então as exportações se tornando a saída mais viável para manter o volume de produção e manter a economia girando, né? Isso temos percebido, talvez, aqui no Brasil nos últimos 2 anos. A gente não sabe se é um aumento, e aí talvez Rafaela, Renato saibam dizer melhor, se é um aumento das práticas ou se é um reforço das instituições para identificar os problemas, para identificar essas práticas e realmente coibi-las, né? Acho que tem alguns números que eu sei que também os outros palestrantes vão trazer aqui, mas pelo lado do DECOM, pensando em remédios comerciais, a gente teve nos últimos 2 anos uma resolução GSEX acrescentando artigo interpretativo, para dizer que a NCM é realmente somente uma referência, não é um recorte de escopo. Tivemos avaliação de escopo já concluída também pelo DECOM, 2 revisões anti-circunvenção e uma revisão de redeterminação. Isso tudo dentro dos últimos 1 ano e meio, né, do novo departamento. Com o GSEX, a gente teve também, né, um reforço da portaria lá de 2020 conjunta. Em setembro de 2023, a gente teve uma revisão dela, um aumento, talvez, da integração entre Receita e DSEX. Então, alguns números, né? Entre abril de 21 e outubro de 21, a gente teve 3 denúncias avaliadas pelo GSEX. De outubro de 21 a outubro de 22, 8. E somente entre novembro de 22 e novembro de 23, 13. Né? A gente ainda não sabe os resultados para este ano. A gente imagina que tenham crescido, talvez ao menos se mantido. Mas é um ponto de preocupação para a indústria nacional, para todos de forma bastante geral. Né? Então, a gente coloca aqui no painel Rafaela Noman, diretora do Departamento de Defesa Comercial do MDIC, Renato Agostinho, diretor do Departamento de Comércio Exterior também do MDIC, e o Klaus Kurt, representando a NIP como setor privado aqui. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Rafaela para apresentar um pouco. Bom dia, pessoal. Enfim, eu nem preciso dizer do prazer que é, né, estar sempre aqui no IBRAC com vocês. Eu adoro, é muito bom vê-los presencialmente. Muitos de vocês eu particularmente só vejo muito em reuniões, enfim, nas remotas aí que a gente faz, mas é sempre um prazer enorme estar aqui e ter a oportunidade de discutir, enfim, os temas latentes aí do comércio exterior brasileiro, né? Enfim, esse tema aqui é um pouquinho diferente e reflete um pouco, eu acho, a nossa nova realidade, né? Eu acho que é um resultado do novo cenário do comércio exterior brasileiro, né? Em que mais medidas protetivas se impõem, as alternativas dos países passam a, né, ficar cada vez mais escassas, e o que a gente vê é uma criatividade cada vez maior dos produtores, exportadores, enfim, para tentar burlar, né, essas medidas e tirar um pouco da eficácia aí que elas têm, uma vez que eles têm enfrentado, eu acho que essas medidas de um aumento, né, nessas medidas restritivas do comércio de forma generalizada. Então, eu vou fazer bem rapidinho, vou passar um pouco pelo que a gente teve nesses últimos 2 anos aí, desde que eu cheguei, e enfim, o que a gente tem feito para tentar tratar um pouco. Eu acho que muitos de vocês aqui, se não todos, a gente, em alguma medida, discute diariamente: a empresa fulana, os exportadores vão passar a exportar pela trading que tem um direito de produtor, é o produto que vem modificado. Enfim, a gente realmente sente essa necessidade de ficar... Enfim, hoje a gente não tem uma preocupação só em aplicar a medida, né? Existe uma preocupação muito grande em dar efetividade ao sistema de defesa comercial da forma como
ele está colocado hoje no contexto internacional. Então, só para a gente começar um pouquinho aí do histórico, quando eu cheguei há quase 2 anos atrás, a gente, claro, né, foi um movimento de quase terapia coletiva ali. Eu recebia as empresas diariamente, todos os dias, muitas reclamações, muitas preocupações, e em 11 de 10 empresas que eu recebia, todas reclamavam do fim do Siscori, né? O Siscori foi o fim do Siscori, eu acho que foi um marco para o setor produtivo brasileiro, para a defesa comercial brasileira, enfim, para várias outras áreas do comércio exterior. E essas reclamações, todas, claro, elas vinham numa dificuldade de... o fim do Siscori, ele trouxe uma dificuldade de acesso ao sistema de defesa comercial. Claro, vocês deixaram de ter acesso às estatísticas que viabilizavam um mapeamento melhor de onde agir, né? No caso da apresentação de petições, enfim. E, por outro lado, ela trouxe ela deixou todo mundo no escuro em relação à efetividade das medidas, né? O que a gente viu foi uma dificuldade grande nos setores para identificar os problemas, né? E muitas vezes eu tinha setores que já tinham uma proteção do sistema de defesa comercial imposta, consolidada, muitas vezes, mas que essas medidas, a princípio, não estavam se mostrando efetivas, né? Então, a gente se viu diante daquilo, mapeamos um problema, e alguns casos durante esses 2 últimos anos foram muito emblemáticos, tá? Eu vou citar aqui o caso do calçados e depois o do pneus aí do CURT, porque calçados, quando a gente chegou, o caso de calçados ele deu um empurrão para que a gente percebesse o tamanho do problema na questão da efetividade das medidas, né? A gente tem um direito antidumping aplicado para calçados que, no passado, na última revisão, reduziu a medida para 0 para alguns exportadores chineses, né? E o setor calçadista, enfim, muito preocupado e tentando enfrentar ali, não via um efeito da medida antidumping em vigor, né? O que a gente via era um aumento muito grande das importações, ainda que o direito tivesse aplicado. A princípio, a percepção era de que aquelas importações estariam vindo das empresas com o direito 0, com a medida zerada, no governo anterior. E foi aí que a gente começou a discutir quais seriam as alternativas, enfim, o que estaria ali à disposição daquele setor para a gente enfrentar aquilo. Qual foi a nossa surpresa quando a gente foi analisar as importações com base nos dados detalhados, né? Que a gente tem acesso aos dados da Receita no âmbito das investigações que o Siscori deixou de existir, deixou de dar essas informações para vocês. A gente começou a identificar que as importações não estavam aumentando só naqueles casos em que o direito estava zerado. Existia alguma outra coisa acontecendo que não justificava aquilo, porque não sei se todo mundo conhece bem o caso de calçados. Calçados é um direito que a gente aplicou, o direito é elevado. A gente tem uma mudança depois da aplicação do direito no Brasil, a gente tem uma mudança na cesta de produtos que era importado pelo Brasil. Antes a gente importava uma série de produtos, depois, com o pagamento do direito, só aqueles calçados de alto valor agregado é que compensavam o pagamento do direito, elas continuaram acontecendo. Era isso o cenário que a gente esperava ver, mas não foi esse o cenário que a gente viu. A gente viu um aumento generalizado de importações, inclusive para calçados muito baratos, com preços muito baixos. E isso gerou no departamento a gente fez uma mobilização. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. E a gente olhava, quando a gente identificava os dados da Receita, nós lá no DECOM, a gente tem uma coluna em que se informa o montante, quando a gente olha para trás, o montante do direito recolhido naquela operação ou direito informado naquela operação. E foi aí que a gente começou a identificar algumas operações sem a informação acerca do recolhimento do direito.
Isso fez com que a gente, enfim, acendesse uma luz amarela, vermelha, enfim. A gente fez um levantamento generalizado dos dados que eu tinha, direitos aplicados e para os quais eu já tinha aberto alguma revisão. Então, para aqueles casos, eu já tinha os dados da Receita e eu teria a habilidade de verificar a cobrança do direito. E foi aí que os problemas, enfim, pipocaram e a gente percebeu que a gente estava diante de algumas dificuldades, né? De um lado, um problema dentro do governo brasileiro que a gente precisava trabalhar para garantir essa efetividade da medida, e, de outro, um problema em relação à criatividade dos exportadores, enfim, com um intuito de realmente fugir dessa medida. Dentro do governo, o que a gente viu, primeiro, foi uma surpresa na identificação, e isso vem, enfim, o Agostinho aqui virou um melhor amigo e um ombro aqui, que eu fui muitas vezes chorar para me explicar, conhecedora aí de como funciona o sistema, porque a gente fica muito ali no nosso mundo da defesa comercial. Não sei se todo mundo sabe, mas o direito antidumping, da forma como ele é hoje no sistema, ele é autodeclarável, né? Então, o exportador, o importador, quando ele vai adquirir aquela mercadoria, é ele quem tem que mencionar a resolução, é ele que tem que mencionar o direito ao qual ele está sujeito, e é ele que tem que fazer essa declaração. E nem tudo cai no canal amarelo da Receita. Existe na Receita Federal um sistema de gestão de risco, e aí, Renato, se eu falar besteira, você me corrige, uma gestão de risco em que eles fazem essa conferência por métodos estatísticos, enfim, não há uma conferência generalizada. E quando a gente fez esse levantamento, o que a gente percebeu é que tinha muito furo no sistema, porque a gente conseguia identificar algumas operações para as quais o direito deveria estar sendo pago e não estavam sendo pagos a princípio, né? Isso fez com que, enfim, a gente levantou esse problema na SESEX, e aí eu contei com a ajuda e a colaboração aqui do DSEX, pela qual a gente agradece muito, num contato junto à Receita Federal, né? E isso foi um divisor de águas, eu acho. A gente conseguiu... enfim, nem sempre o acesso à Receita, a gente está em órgãos separados dentro do governo, enfim, a Receita é um órgão bastante autônomo dentro da estrutura aí da administração federal. A gente conseguiu um acesso aí muito no âmbito do GISEX, que é um grupo, enfim, eu acho que o Renato deve falar um pouquinho disso, uma oportunidade de criar um canal, de levar para eles essas preocupações e onde a gente estava identificando que era o problema. A partir daí, a gente estabeleceu um canal direto. Então, hoje, quando muitos de vocês me procuram com uma preocupação X ou Y, a gente tem um acesso à Receita, uma forma de tentar influenciar esse sistema de gestão de risco que eles têm. Isso, internamente, então, foi a forma como as coisas... O caso de Calçados gerou toda esse trabalho de identificação e de tentativa de fazer com que o sistema de defesa comercial tivesse uma efetividade maior, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais das outras ações que a gente tem tomado, e vou passar um pouco agora para um outro lado, né? Enfim, esse é um problema de questão de uma tentativa de fazer a efetividade da medida interna, que a gente veio. E voltando aqui aos calçados, gente, o que a gente vê são muitas pequenas empresas. Isso é muito comum, tá? A gente viu isso muito lá atrás. Isso já existe há muitos anos. Quem aqui é mais velhinho, como sempre fala aqui da turma do gargarejo, vai lembrar aí dos casos de alho, que geravam audiência pública na Câmara dos Deputados. A alho tem 30 anos o direito, e a coisa mais comum era isso. Empresas...
laranjas, né, que eram criadas para fazer importação, elas tinham liminares para importar, e aí, quando a decisão final do processo judicial saía, a importação já tinha sido feita, a empresa já não existia mais, e a gente não conseguia, enfim, fazer valer esses direitos. Isso era muito pontual antigamente, hoje a gente luta e corre contra o relógio, sempre é o cachorro correndo atrás do rabo. Eu gosto que você tampa um buraquinho, aí aparecem outros 3, e a gente vai sempre fazendo isso. E a criatividade dos exportadores só vai aumentando cada vez mais, né? No caso dos pneus, eu acho que é um caso bem emblemático. O Bernardo citou aqui no início, eu acho que 2 ações que a gente tomou, logo que a gente identificou, foi uma avaliação de escopo iniciada de ofício pelo Departamento de Defesa Comercial. Acho que a maioria de vocês conhece o caso, né? Pneus é um setor cliente da defesa comercial brasileira de muitos anos, né? E a gente tem existem direitos antidumping aplicados para todos os tipos de pneus. A gente tem pneu de bicicleta, pneu agrícola, pneu de carga, pneu de automóvel. E o que a gente vê, e aí a dificuldade do Siscore de novo, né, assim, que se impõe, o Klaus sempre acompanhando muito, né, atrás de garantir a efetividade da medida, mas com uma limitação, sem acesso à informação, né? Esse caso surgiu e avançou em função de uma consulta que a gente recebeu de fiscais da Receita Federal lá na ponta, no Porto, por e-mail, uma consulta informal, para dizer: DECOM, está entrando um tanto de pneu com roda no Brasil. Devo cobrar o direito ou não devo cobrar o direito? E lá vamos nós fazer depuração de importação com base nos dados da Receita, enfim, que são dados que o setor não possuía. Para nossa surpresa, quando a gente olhou o volume daquilo ali, era muito superior ao total de pneus que entrava já na investigação original, que tinha causado dano à indústria, que tinha determinação, enfim. O que acontece, né? O direito é sobre o pneu. Existia no Brasil, à época das investigações, um grande mercado brasileiro de pneus com roda? Alguém aqui fura o pneu e troca a roda junto toda vez? Não existia. Existiam vendas pontuais de pneus vendidos junto com rodas? Sim. Por sorte, estava documentado no processo. Enfim, durante as verificações em loco, a gente tinha identificado essas vendas muito marginais e muito pontuais, de forma que não era relevante. Não era relevante colocar na descrição do produto que o direito se imporia ao pneu vindo com roda, montado em roda, desmontado em roda. Bem, o que a gente viu é que o principal produto importado no Brasil passou a ser pneus montados em rodas ou acompanhados de rodas. E, quando a gente se deparou com aquele volume, era hora de fazer alguma coisa, né? Com um setor que, apesar de ter o direito, ainda sofria bastante. O departamento, enfim, a gente quis também uma demonstração da disposição do governo brasileiro de correr atrás e de fazer valer, de dar efetividade ao sistema como um todo, né? A gente iniciou a investigação, a avaliação de escopo de ofício, enfim, esse caso era um caso razoavelmente tranquilo, porque a princípio estava bem documentado. Todas essas vendas consideradas lá na investigação, nos relatórios de verificação, o que não quer dizer que tenha sido um processo tranquilo, só que a análise de mérito estava bem embasada, enfim. Isso tudo para dizer que a gente, enfim, no departamento a gente está atento, né, a essas tentativas e a essas novas práticas que vão surgindo e que a gente tem tentado buscar, da melhor forma, solucionar e correr atrás para dar efetividade ao sistema, né, de fato, e não só aplicar a medida, enfim. Como eu mencionei,
queria citar aqui algumas coisas que a gente tem feito. A atuação junto às gestões, junto à Receita Federal, viabilizada aí muito pela ajuda aqui do nosso contato lá com a Receita que o Agostinho tem, no âmbito do GISEX. Essa criação de um canal, enfim, hoje eu tenho um contato direto com a pessoa responsável na Receita pela gestão de riscos, e a gente consegue influenciar, como muitos de vocês aqui, a gente leva ao conhecimento deles, e o que a gente espera é que haja realmente essa alteração nesse sistema de gestão de risco da Receita. Enfim, acho que eu tenho que citar aqui também, eu não sei se todos acompanharam, a gente teve recentemente uma alteração grande na estrutura do departamento. Hoje, eu acho que é a maior estrutura que o DECOM já teve na história. A gente está criando uma outra coordenação geral responsável muito por esses temas de acompanhamento judicial, enfim. E uma das coisas é uma criação de uma coordenação, de uma divisão, na verdade, especificamente designada para tratar desse monitoramento da efetividade das medidas. Então, o objetivo é que a gente tenha no departamento, eu digo que é um objetivo porque nada é fácil, né? Primeiro a gente consegue o cargo e agora a gente tem a difícil missão de conseguir a pessoa para ocupar esse cargo. Enfim, a gente não é uma coisa que ainda está operacional, a gente já está lá na estrutura, mas a gente ainda precisa. Mas o objetivo é que eu tenha servidores designados especialmente para controlar e monitorar, com base nos dados que a gente tem, que vocês não têm mais do Siscore, esses desvios de comércio que vem acontecendo e tentar burlar aí essa criatividade dos exportadores que a gente vem vendo. E, enfim, eu acho que muitos de vocês têm nos usado para isso, a gente continua fazendo o trabalho que antes era feito por vocês, com base nos dados da Receita, né? Nós, enfim, na medida do possível, temos tentado entregar a vocês eventuais depurações de importação para que vocês possam ter acesso a esse cenário que hoje é um pouco obscuro. E, por fim, essa disposição de utilização dos instrumentos que o Bernardo citou aí no início, né? A gente teve 2 casos de circunvenção, né? No caso de laminados de aço inoxidável e de vidros automotivos, e a avaliação de escopo de pneus, que a gente já citou aqui. Eu acho que são casos enfim, que a gente tem tomado medidas para contrarrestar aí um pouco a tentativa de burla do sistema, né? Não basta a gente aplicar a medida, a gente vai ter que tentar garantir aí a efetividade do sistema. Eu acho que era isso, gente. Eu botei um slide aqui para falar também, né, que um outro procedimento que tem crescido muito, que vocês têm acionado muito, enfim, lá também na CSEX, não está no âmbito da nossa competência, mas eu achei que valia a pena mencionar aqui, que é a questão de fraude de origem, enfim, a questão dos procedimentos para verificar a falsa origem declarada do produto, né, principalmente nos casos em que eu tenho medidas de defesa comercial aplicadas. Então, era isso. Eu vou encerrar aqui, tendo passado um pouquinho do meu tempo, muito querendo nos colocar à disposição. Acho que vocês sabem, o departamento hoje está estrangulado. A gente não tem conseguido atender as demandas da forma como a gente gostaria, mas a gente tem feito o possível para tratar não só as demandas principais, mas também essas preocupações, enfim, que vocês nos trazem e que refletem aí toda a criatividade dos exportadores e que, como o Bernardo disse, eu acho que é um resultado do novo contexto mesmo de comércio internacional, né? Não tenho mais para onde vender, eu vou ser criativo mesmo para eu tentar não pagar o direito que me foi imposto. Mas, enfim, eles brigando do lado de lá e nós do lado de cá. Contem conosco aí para a gente poder fazer valer aí o que de direito for estabelecido nos processos de defesa comercial. Obrigada.
Acho que, primeiramente, eu queria agradecer a Rafaela. Acho que é muito interessante a gente conseguir entender um pouquinho melhor como o departamento tem evoluído para superar os desafios aí desses novos tempos. E agradecer também a disponibilidade do departamento de sempre em atender a indústria. Eu vou passar rapidamente para o Renato, em benefício do tempo. Bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente aqui agradecer ao IBRAC, né, pelo convite para participar desse painel, as pessoas do Renê, do Fernando, também cumprimentar aqui o Bernardo, a Nayana, né, que fizeram, enfim, pessoalmente, embora por formato virtual, né, o convite para estar aqui hoje. A proposta aqui é falar um pouco em complemento ao que a Rafaela trouxe sobre a defesa comercial, né, a gente tratar um pouco sobre essa atuação do governo brasileiro, especificamente aqui da Secretaria de Comércio Exterior, no combate a importações desleais e ilegais, né? Então, a Rafaela falou um pouquinho das medidas de defesa comercial, né? A gente sabe que entre essas medidas estão os direitos antidumping, as medidas compensatórias, que obviamente combatem deslealdades comerciais, e a gente tem aqui também outras ações no contexto do regime de licenciamento não automático e também da atuação da Secretaria, fazendo um gancho com o que a Rafaela falou também, no âmbito do Grupo de Inteligência de Comércio Exterior, que é o GISEX, onde nós temos cooperado e coordenado esforços com a Receita Federal para o enfrentamento desse tipo de irregularidade no comércio internacional. O passador. Obrigado. Então, eu começo aqui falando sobre o regime de licenciamento não automático, né, que é aplicado atualmente pela Secretaria para combater importações ilegais ou irregulares. Esse instrumento ele foi estabelecido no ano passado, então a gente tem agora cerca de um ano de vigência desse instrumento. Foi estabelecido pela portaria da Secretaria número 249, ditada no ano passado, como eu mencionei. Esse instrumento basicamente permite a imposição da exigência da licença de importação sobre empresas em relação às quais hajam suspeitas fundadas de práticas irregulares. Então, basicamente, é disso que se trata o instrumento. Ele se insere, né, dentro de um esforço, como eu disse, de combate a importações ilegais e desleais, né, que busca, com isso, atender, digamos, as diretrizes da política comercial brasileira relacionada hoje a uma inserção internacional mais competitiva e a neoindustrialização. E, claro, né, fazendo esse combate de importações ilegais e desleais, alcança-se uma concorrência justa entre produtos importados e produtos nacionais no nosso mercado interno. E aí, a esse respeito, também eu queria fazer aqui um pouco um comentário, porque muitos de vocês me conhecem falando sobre medidas de desburocratização de comércio, facilitação, portal único, né? A gente tem bradado bastante no governo a respeito disso, porque, de fato, é uma agenda muito relevante, muito importante. A gente está agora às vésperas aí de começar a migração das importações de forma efetiva para o Portal Único de Comércio Exterior, a partir de outubro, um processo que findará no final de 2025, em dezembro de 2025, então um processo que vai levar um tempo, mas um processo muito importante. E eu queria comentar um pouco sobre como que isso conversa, né, com todo esse esforço que a gente tem feito aqui, né? Na verdade, não se tratam de iniciativas antagônicas, né? Muito pelo contrário, né? Na verdade, se por um lado você busca trazer mais desburocratização, simplificação para os processos, maior eficiência da atuação do Estado sobre as operações, né, isso precisa ser feito sem deixar de considerar a segurança, a conformidade das operações, né? Sem deixar de se ter, né, sem deixar de prover instrumentos que permitam ao poder público
atuar de forma assertiva, de forma direcionada, nos casos em que isso seja necessário, né, para combater importações ilegais e desleais. Então, na verdade, não há nenhum antagonismo, nenhum conflito, né, entre facilitação de comércio, desburocratização e combate ao comércio ilegal e desleal, né? Na verdade, facilitação significa uma atuação estatal mais eficiente, mais inteligente, com prestação de informação e processamento dela de forma antecipada, automação, gestão de riscos, mas tudo isso, como eu disse, sem deixar de garantir a segurança, a conformidade das operações, né? Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, nós estamos firmemente comprometidos com isso no âmbito do governo. Aqui eu trago um pouco só da competência, né, da Secretaria e, em particular, do Departamento de Operações de Comércio Exterior para exercer esse controle, né, esse tratamento administrativo de licenciamento não automático nos casos de empresas com suspeita de irregularidade. É o artigo 21, inciso 2, a linha A, e o inciso 3, ambos do anexo 1 ao decreto 11427 de 2023, que é o decreto que trata da estrutura regimental do MDIC, né, do nosso Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Passando adiante, nós temos como objetivos, né, desse tratamento administrativo prevenir e coibir, obviamente, infrações relacionadas a condições comerciais que sejam declaradas no processo de importação, por meio de uma verificação que é feita pelos nossos técnicos na fase do licenciamento de importação. A fase do licenciamento é a fase que antecede o despacho aduaneiro de importação, né? O despacho aduaneiro é aquela etapa, né, da importação a cargo da Receita Federal. E nós adotamos esse controle utilizando aí o conceito, né, de gestão de risco eficiente, então, equilíbrio entre garantir a efetividade com o menor impacto possível sobre os negócios, né, sobre o setor privado, sobre quem está trabalhando regularmente, né? Então, a ideia é atuar de forma assertiva, de forma direcionada sobre aqueles que pratiquem irregularidades, mas sem que isso possa afetar aqueles que, na verdade, atuam de forma correta, de forma conforme a legislação, realizando as suas operações, né? Então, a gente implementa esse controle sobre a empresa que importa um determinado produto, e não sobre todas as importações daquele determinado produto, né? Isso tem uma diferença muito grande, porque você não impõe aquele requisito sobre aquelas empresas, sobre aqueles operadores em relação aos quais não recaia nenhum tipo de suspeição quanto à regularidade, à conformidade das suas operações, né? Essa atuação, obviamente, ela não se confunde com a atuação de combate à deslealdade comercial, né, por meio dos remédios comerciais, a cargo aqui do Departamento de Defesa Comercial, e é uma atuação complementar ao controle aduaneiro realizado pela Receita Federal, né? Então, esse regime de licenciamento não automático, ele acaba enfrentando aí situações de subfaturamento, de desvio de classificação fiscal, e acaba sendo, como eu disse, algo complementar, né, à atuação da Receita Federal no âmbito do despacho aduaneiro de importação. Então, avançando aqui, falando um pouquinho sobre as denúncias, né, porque como é que você provoca, então, né, esse instrumento, né? Você provoca esse instrumento mediante a apresentação de uma denúncia, né, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior, né? Então, essas denúncias, elas são apresentadas no nosso sistema hoje que sustenta os processos administrativos do Ministério, que é o SEI, e você tem todo o instrutivo para realizar isso nesse link que está aí na apresentação. Diante da diversidade, né, das possibilidades aí de infração à legislação de comércio exterior, e a Rafaela já descreveu aqui, né, algumas atuações criativas, né, por parte dos importadores. Então, a gente não conseguindo um formulário fechado, né, para a apresentação dessa denúncia, né, porque
podem ser vários os tipos de irregularidade, ilegalidade praticados, então não faria sentido tentar fechar ali num formulário estanque, né, o modelo para a apresentação dessas denúncias. É claro que a gente recebendo a denúncia e havendo ali a avaliação de que há necessidade de complemento por parte do denunciante, a gente entra em contato e pede que isso seja realizado, né, e a gente trabalha ali com a melhor informação disponível, né, sempre contando com a cooperação daquele que apresenta a denúncia ao governo. Todas as informações que a gente analisa são digamos, compartilhadas com a Receita Federal, né, e aí a gente usa a estrutura do Grupo de Inteligência de Comércio Exterior, o GISEX, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse grupo também. Seguindo adiante aqui, nós temos a análise técnica das denúncias, né, que é realizada a partir do momento que se apresenta efetivamente a denúncia. É possível também uma análise de ofício por parte do governo, né? Então, essas denúncias podem vir do setor privado, mas nós mesmos, no nosso monitoramento, podemos identificar situações atípicas que recomendem, que demandem uma atuação e, independentemente da denúncia, nós podemos também atuar. E aí, quando a gente analisa e conclui pela necessidade de aplicação dessa exigência do licenciamento não automático, como eu disse, recai sobre empresas específicas que importam um produto específico, nós fazemos o quê, né, no curso desse processo de licenciamento? Nós vamos verificar a exatidão, a veracidade e a autenticidade dos documentos e das informações que são prestadas no curso do licenciamento de importação, né, que antecede o despacho aduaneiro. Então, basicamente, é para isso que se presta a atuação da SESEX. É uma atuação baseada em documentos e informações, não é uma atuação que envolve inspeção física. Então, muitas denúncias que a gente acaba recebendo, digamos, o combate a elas demanda uma inspeção física das mercadorias, e aí o que a gente faz normalmente nesse tipo de situação é compartilhar as análises que são cursadas na Secretaria com a Receita Federal, né, que aí sim tem a competência para atuar nessa seara, né, fazendo o enfrentamento correto àquela prática irregular, né. O prazo máximo inicial de vigência do requisito de licenciamento, eu digo prazo máximo inicial porque a gente consignou na portaria o prazo de 180 dias de vigência dessa exigência do licenciamento não automático sobre determinados importadores, mas esse prazo pode ser prorrogado, ou pode também haver a antecipação do encerramento da exigência, né? Se por acaso a gente estabelecer esse requisito e verificar no curso dos processos analisados que aquela suspeita inicial ela não se confirmou, né? Não há razão para a continuidade daquela exigência, daquele requisito. Então, a gente remove esse instrumento antes do prazo, né? Mas, como eu disse, também é possível, e a gente tem feito isso em alguns casos. O caso dos pneumáticos aqui seguramente é um exemplo, de prorrogar a vigência dessa exigência do licenciamento não automático sobre determinados importadores, em função da constatação de que permanecem ali as suspeitas de práticas irregulares nas importações. Uma coisa que nós temos feito também muito interessante é a divulgação mensal de informações sobre esses processos de licenciamento, né, na linha de trazer mais transparência dentro do possível, observando o sigilo fiscal, né, o sigilo legal, para além do fiscal, e também evitando trazer prejuízo ao próprio trabalho de combate a essas fraudes, a essas ilegalidades, né, porque, às vezes, quando você fala demais, você acaba até prejudicando a própria efetividade da ação, né? Então, equilibrando isso, né, o sigilo de um lado e também buscando garantir que o instrumento seja efetivo no seu papel,
a gente tem divulgado informações sobre esses processos de licenciamento. Eu trago no próximo slide aqui um gráfico que apresenta isso de forma muito clara. Não sei se vai dar para ver aí exatamente, mas nós temos, no caso dos pneus, né? No caso dos pneus, nós temos aí essa barrinha azul, na verdade, são os pedidos de licença de importação concedidos no âmbito desse tratamento. E essa outra barrinha, essa outra cor, né, na barra laranja, ela representa os pedidos não aprovados, né? Então, você tem, no caso dos pneumáticos, algo como quase 30% dos pedidos que foram analisados pelo nosso departamento não aprovados, né? Ou seja, ou a empresa cancelou o pedido, ou o pedido foi negado em função da constatação de que as informações, os documentos apresentados tinham ali indícios de inexatidão, inveracidade, falta de autenticidade, que justificaram, que motivaram o indeferimento dos pedidos. Então, situação semelhante, né, com um percentual de 30% do montante sujeito ao tratamento, nós temos isso para as fibras de poliéster. No caso dos fios de poliéster, a gente tem aí um caso recente de maior efetividade da medida aplicada, ou seja, cerca de 60% do montante consignado nos pedidos de licença de importação analisados não foi aprovado pelo departamento, né? Então, é um percentual bastante elevado. E aí nós temos também aqui uma série de outros produtos que hoje estão sob nossa investigação: fibras de vidro, bolas de beach tênis, chaves de latão, redes para pesca, roupas íntimas, objetos de louça. Objeto de louça, inclusive, conta com medida de defesa comercial aplicada, né, direito antidumping, além de outros também aqui, né? Mas, enfim, nesse caso também, juntando todos esses produtos, nós temos uma efetividade, né, de algo em torno de 60% dos pedidos que foram analisados, do montante, né, de importação consignado nesses pedidos analisados, não tendo sido aprovado pelo DESEX, né, pelo Departamento de Operações. Temos aqui também uma tabelinha na esquerda que mostra o número de denúncias, né, que nós recebemos desde meados do ano passado, quando esse novo controle foi estabelecido. Então, nós temos aqui 30 denúncias apresentadas, né, já é um número que nos parece bastante razoável. Temos uma preocupação hoje com o time, que está destacado, assim como a Rafaela, né, colocou aqui. A gente também tem uma preocupação quanto ao time, porque a gente tem poucas pessoas para dar conta desses processos, mas dessas 30 denúncias, a gente analisou 21 delas. A maioria, né, 13, tiveram o tratamento de licenciamento não automático aplicado sobre um ou mais importadores. Em 8 casos, a gente não aplicou o tratamento, mas isso não significa dizer que o governo não adotou nenhuma medida, né? Significa dizer que talvez a gente não tenha conseguido, no âmbito da SESEX, com um licenciamento, entender que haveria uma efetividade de combate àquela prática irregular, e encaminhamos para a Receita Federal no âmbito do GISEX, né? Então, isso às vezes acontece, né? Numa determinada suspeita, por exemplo, de desvio de classificação fiscal, quando a constatação desse desvio depende da inspeção física da carga, por exemplo, a gente não adota o licenciamento não automático, porque seria totalmente ineficaz, e a gente passa isso para a Receita Federal, né? E a gente tem 3 denúncias em análise e outras 5 que estão na fila, né? Ou seja, nem começaram ainda a ser analisadas, porque, como eu disse, nosso pessoal é limitado, então a gente tem hoje uma dificuldade com isso. Então, temos 5 casos parados, né, que foram apresentados, mas que não foram ainda analisados pelo nosso time. Agora, falando um pouquinho de GISEX, vamos falar um pouquinho de GISEX rápido. O GISEX é um canal de comunicação e cooperação entre os órgãos do governo federal, né, particularmente a Secretaria de Comércio Exterior e a Receita Federal. É um grupo estabelecido por uma portaria conjunta da SESEX com a Receita. É uma portaria do governo passado, mas que foi alterada no ano passado
para trazer mais dinamismo, efetividade e transparência, sobretudo, à atuação desse grupo, né? Então, é um grupo composto por 2 representantes da SESEX e 2 representantes da Receita Federal. Para a SESEX, as denúncias devem ser apresentadas por meio na verdade, da mesma forma que eu mencionei no caso da provocação direta daquele instrumento do licenciamento não automático, ou seja, o canal é exatamente o mesmo, né, para facilitar. Muitos já me perguntaram sobre se não seria interessante ter um canal único, considerando SESEX e Receita. Eu acho que mais importante do que ter um canal único é você ter a garantia de que o tratamento devido vai ser dado, né, à denúncia, né? Então, por exemplo, eu não tenho como impedir que uma denúncia chegue por meio da ouvidoria, né, do Ministério, e nem a Receita Federal também tem como fazer isso, né? Então, às vezes, existe, digamos, uma certa visão, né, do setor privado, não, que um canal único seria muito útil, que resolveria muita coisa. A gente tem um pouco de dúvida sobre isso, né? Eu acho que mais importante do que ter o canal único é você, de fato, garantir que o tratamento devido ocorra, né? Então, é essa a nossa visão hoje acerca desse aspecto, né? E aqui, avançando já para o final, né, sobre o funcionamento e a transparência do GISEX. O GISEX, então, por meio do GISEX, nós intercambiamos informações com a Receita, isso ocorre de forma diária, eu diria, né? Não é só nas reuniões, as reuniões são semestrais, hoje, para a avaliação dos trabalhos. O entendimento que nós temos acerca da atuação do grupo é que é um grupo orgânico, vivo, que troca informações diariamente, que nós estamos falando aqui de uma ação de combate a irregularidades mediante gestão de risco. Então, é um grupo que troca informações cotidianamente, de forma fluida, para que você consiga, de fato, ser efetivo nessa tarefa de combater as importações ilegais, né? Mas cada órgão, né, vai adotar os instrumentos dentro da sua esfera de competência. Então, a SESEX tem a competência de atuar mediante o licenciamento não automático. A Receita Federal vai atuar no âmbito da fiscalização aduaneira, seja ela feita no curso do despacho aduaneiro ou após o desembaraço das mercadorias, né? Mas, então, cada um atua dentro da sua esfera de competência, né, mas há esse intercâmbio de informações que traz mais sinergia e eficácia, né, sobretudo para essa intervenção do Estado no combate às importações ilegais. Fruto desse trabalho de diálogo, de cooperação, de coordenação com a Receita, nós divulgamos relatórios semestrais sobre a atuação do grupo. Estamos atrasados em relação ao relatório do primeiro semestre deste ano, em função de um pedido que a Receita Federal nos fez. Eles têm estado com a agenda bastante carregada, em uma série de temas, reforma tributária, entre outras questões. E a gente pretende, sim, soltar nos próximos dias o relatório. A gente já tem uma prévia dele, mas, claro, precisamos arredondar com a Receita Federal para que possamos divulgar esses relatórios. Quando são divulgados, a garantia da preservação do sigilo, tanto do denunciante, né, daquele que fez a denúncia. Muitas vezes esse é um ponto de preocupação por parte de quem faz a denúncia, né, não ter a garantia do sigilo preservado, mas também do sigilo sobre quem está sendo investigado, né? Então, a gente olha essas coisas para garantir que o instrumento possa atender aí, o seu propósito, tá? Então, era isso que eu queria falar. Fico à disposição aqui para, enfim, eventuais perguntas, se houver tempo, claro, né? Não sei como é que nós estamos aí de tempo, mas se houver, a gente está à disposição aqui para endereçar. Muito obrigado. Bom, acho que queria agradecer a fala do Renato. Foi muito esclarecedor como que vocês têm atuado e utilizado todas essas ferramentas que a gente já tem aí disponível. Vou passar a palavra para o Kurt agora para complementar um pouquinho sobre a indústria doméstica. Tá ok, obrigado. Agradeço o IBRAC e agradeço também a Rafael e o Agostinho pelo esforço que eles estão fazendo. Eu sou testemunha disso, né? Dia a dia. Eu vou pedir licença para ficar um pouco de pé, assim eu reduzo a minha hiperatividade.
que é grande. Posso passar aqui já? Joia. Bom, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um one sheet aqui do one page do setor, tá? São 11 empresas que fabricam pneus no Brasil, estão em 7 estados, são 52 milhões de pneus vendidos, tá? Investimento nos últimos 5 anos, 8,2 bi, fábricas 21, faturamento em 22, 36,5 bi, tá? E arrecadação tributária 5,2 bi. E importante é o quadrinho ali da direita, que é o número de funcionários diretos, né, indiretos 500 mil, com os diretos, média salarial de 5 mil reais e um volume salarial de 1,6 bi direto. Tá? Temos uma cadeia relativamente longa, porque ela começa na agricultura, começa na plantação da seringueira, que nos fornece o látex, já transformado em GEB, que é o pneu, a borracha já trabalhada pela usina, e passa pelos químicos, passa pelo aço e outros produtos que compõem o pneu. Então, esse é só um rápido raio-x aqui do setor. Tá? Vou seguir. E aí vamos para os números, né? Vamos rapidamente para os números. Então, vocês estão vendo aqui as importações, a evolução de pneus de passeio acima e pneus de carga abaixo. Temos uma evolução de importação muito grande, tá? Muito grande. E lógico que isso aí está baseado, vocês podem, aqui são todos especialistas, sabem que em tão poucos anos você não estabelece um crescimento desse se não forem bases pelo menos suspeitas, tá? Pelo menos suspeitas. Então essa é a invasão. E o que é engraçado também é que o Brasil, o destino dos pneus que vem para o Brasil, aliás, o preço dos pneus que vem para o Brasil, eles vêm muito mais baixo do que nos outros destinos e também a média mundial. E outro ponto importante que a gente nota é que pós-pandemia, a maioria dos países tiveram, e isso é fato, porque é global, um aumento de custo da fabricação e um aumento de preço, né? Exceto para o Brasil. E aí você pergunta o seguinte, por que o Brasil está desse jeito? Porque 97% vem da China. Então você tem aí um perfil chinês de importação. Tá? E eles fazem a mágica de reduzir preço quando a matéria-prima amplia o preço. Tá? Então realmente é uma situação de exceção. Tá? Aqui uma informação que eu não posso depois passar, mas fica só entre nós todos aqui. É o seguinte, pneu passeio em cima, países orientais e China. Então o que acontece aqui? Você tem as informações da Receita Federal, são os quartis de operações. Tá? Nós usamos isso, que é o que está menos longe do Siscore, como a Rafaela falou, que era o que a gente usava para dar menos trabalho para eles. Né? Chegava com uma coisa mais bem colocada, hoje em dia temos que passar para eles descobrirem mais. Mas olhando aqui, em matéria de pneus, tá? O quadrinho lilás ali é matéria-prima, é o custo de matéria-prima internacional. E os quadros azuis ali, que vão seguindo, são as médias de cada quartil. Então vocês percebem que a matéria-prima está colada em 75% das operações. O que quer dizer? 75% das importações chegam abaixo de matéria-prima. Tá? Quando é China, isso vai para quase 100%. Então, o que a gente observa aqui? Que não se trata de um problema que a indústria nacional é incompetente, é improdutiva, não investe. Pelo contrário, eu tenho plantas no Brasil que são exemplos e são das mais competitivas do mundo. Tá? Só que você não consegue competir com essa situação onde a importação está uma boa parte abaixo de matéria-prima. A mesma coisa acontece, de um modo talvez não tão crítico, mas muito crítico também, no carga. Tá? Então, o que é pneu de carga? Esqueci de falar para vocês, é caminhão e ônibus. Tá? Passeio, vocês sabem o que é o que vocês usam todo dia. Então, na questão de carga, que é outro tipo de pneu, também acontece importações abaixo da matéria-prima. Então, não é possível concorrer em qualquer lugar do mundo, talvez exceto na China, com um preço que está abaixo da matéria-prima. E eu falo matéria-prima, é matéria-prima custo internacional. Tá? O custo que nós temos no mundo. Nós temos plantas no mundo inteiro e nós sabemos o custo do mundo inteiro. Compramos borracha globalmente, compramos químicos globalmente. Então, essa matéria-prima é matéria-prima global. Tá? Então, não é uma questão de problema da nossa competitividade. É uma falta de isonomia na questão de condições e de preço. Então, ninguém no mundo vai competir, vai produzir produtos abaixo do custo de matéria-prima. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não queremos
falando de proteção, estamos falando aqui de igualdade de condições no campo de competição. E aqui, olhando o mundo, a gente observa que Estados Unidos ali tem algumas ocorrências que explicam um pouquinho o que está acontecendo. Tá? No pneu passeio, os Estados Unidos teve algumas medidas, tá, em 20, e caiu a importação. E nós subimos. Essa subida nossa tem a ver também com o desvio de comércio. Então, há mais um ponto, é preço e mais um excesso de produção que está vindo para cá. Então, você tem aí uma condição também no carga, não tão clara, mas também bem interessante, mas a questão de passeio é muito mais forte. Opa, não fui eu. Vamos lá. A Rafaela falou do que nós temos de defesa comercial. Realmente temos, tá? E a Rafaela está preocupada com a efetividade, nós também, porque elas existem, estão muito bem feitas, bem montadas, mas nós temos surtos. Por exemplo, pneu de carga, que são aros centrais de produção, os aros mais importantes estão ali. Porque quando a gente fala, por exemplo, de pneu, não é todo tipo de pneu. Nós fabricamos mais de 1000 tipos de pneu no Brasil. Então, os nossos antidumps eles estão diretamente ligados ao aro e também à especificação do pneu, que é a altura do pneu e a largura, que é banda, série e aro. Então, sei lá, 13 e 14 é medida 65, 75, 85, das alturas 65 e 70. Não são todos os pneus aro 13. Tá? No carga, eu cito carga mais, que o carga, quando você fala de 22,5 ali o aro, é o padrão de uso no Brasil. Então, esse antidumping, ele deveria estar fazendo um bloqueio bem razoável, mas há uma ineficiência nesse caso, que a Rafaela citou, que nos preocupa de verificar como resolver esse ponto, tá? Que é um dos pontos de vazamento, além de outros mais que eu posso citar daqui a pouquinho. O que aconteceu nessa invasão? Tá? Eu estou abrindo um dado aqui que talvez poucos setores queiram abrir. Aqui é nosso market share, tá? da nacional versus importado. Então, passeio, nós saímos de 72% de share da indústria nacional em 17, e estamos a 39% em 24. A pergunta é, devemos continuar produzindo no Brasil ou não? Cabem todas as indústrias no Brasil? Aquelas 21 fábricas, elas estão cabendo num mercado reduzido desse? Resposta, não estão cabendo. Tá? Pneu de carga é menos espantoso, mas é espantoso. Então, 25 foi para 47. Então, vocês percebem que a gente tem uma inversão de share, tá? Uma indústria que é centenária no Brasil, tem investimentos bilionários, só em logística reversa a gente já investiu 1,7 bi. Então, há muito investimento, tá? Mas a situação hoje ela é totalmente assimétrica em relação à importação. Não é falta de esforço do pessoal que está aqui sentado. Está indo do DECON, do DSEX, do DEINT, que temos processos também lá, mas é uma situação que está ocorrendo, e a realidade que eu estou trazendo para vocês, que nós entendemos que é necessário mecanismos talvez mais rápidos, talvez mais adequados à criatividade que foi citada aqui com muita propriedade dos importadores. Aqui é um típico dado interessante, né? Você pega a importação e pega os números da NVE. O que acontece na NVE? 40%, mais de 50% é outros, tá? Em pneu de passeio. Aí quando você abre a origem desses 43% que é outros, que não, na verdade não devia ser nem 5%, olha só quem aparece ali como principal utilizador do outros, é a China. Tá? Quando você olha a importação total, eles têm 76%, mas de outros eles têm 91%. Por quê? Porque quando coloca no outros eu não consigo saber o que está chegando. Então eles utilizam também os sistemas, né, a favor deles. Então nós temos que modificar isso e ter dados mais granulados, que é uma briga não só minha, mas também do MDIC junto à Receita. Senão fica difícil a gente fazer defesa comercial. Né? É isso aí. Então, o que nós temos aqui, só para fechar, eu estou reduzindo meu tempo, está vendo? Vocês gastaram mais, eu vou gastar menos. Não estou de gravata também. Mas o que é importante? A gente entender que a velocidade com que isso está acontecendo, em alguns setores, isso não é uma regra, mas ela está extremamente alta. Muito rápida, muito criativa, como foi citado aqui. E que nós precisamos de mais mecanismos, ou de outros mecanismos, ou somar, o que nós já temos que tem a eficiência comprovada, mas hoje a criatividade está muito forte, para alcançar essa criatividade, para alcançar essa velocidade que, infelizmente, nós estamos falando de um produto que é muito tradable. Né? Se eu comprar pneu, você vai lá falar a medida do pneu,
você vai encontrar 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 marcas, né? Então, é um produto muito simples de você intercambiar, né? E aí isso abre para a importação de tudo quanto é forma. Para nós, hoje, os mecanismos que estão sendo trabalhados, a gente tem uma parceria muito grande com o governo, que está sendo muito cioso com todo esse trabalho, mas os números mostram que nós precisamos lançar mão, utilizar mecanismos que sejam mais eficientes ou mais rápidos, né? Porque um processo de 12 meses, 18 meses, numa velocidade de invasão dessa, né, o cenário competitivo, o cenário de investimento, ele se transforma para pior, né? Então essa é a minha mensagem aqui, não deixando assim, não colocando que não está funcionando. Funciona, mas nós temos que utilizar, temos que criar mecanismos, ou utilizar de outra forma, enfim, os mecanismos para bloquear mais eficientemente, porque realmente mais 12 meses, 18 meses, a gente não pode mais garantir a produção no Brasil, infelizmente. Tá ok? Muito obrigado, gente. Obrigado, Curti, pela apresentação. Acho que a ideia era essa, né, do painel trazer o DECOM, trazer o DESEX, trazer a indústria para colocarem as preocupações, os pontos. Acho que uma sensação nossa, atuando como advogados, e acho que é a mesma da Rafaela, do Renato, do Curti, como indústria, que a gente acaba, pelo menos nos últimos anos, a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? A gente coloca uma medida, cria alguma forma de sair, a gente corrige, surge uma nova. Então, acho que é um ponto de questões, de como a gente vai levar isso para frente, quais são as estratégias, tanto de indústria quanto do governo, de como a gente consegue, de fato, corrigir isso de uma forma mais definitiva ou de, pelo menos, um médio prazo, né? A gente ainda tem 5 minutos, podemos abrir para perguntas. Acho que a primeira pergunta eu vou aproveitar e vamos roubar aqui no painel, vou passar para a Nayara. Obrigada. Bom, acho que tanto a indústria quanto o governo têm alguns desafios em comum. Acho que eu cito aqui a dificuldade de acesso à informação, que acaba que impacta diretamente no trabalho de vocês, porque uma coisa que antes a indústria fazia, agora a gente precisa de uma ajuda inicial da autoridade para fazer. Mas, superado isso, eu queria entender de vocês se vocês pudessem assim, numerar os principais desafios, né? Então, a gente tem aí exportadores muito rápidos e criativos. Nesse cenário, quais que são os principais desafios para que a gente consiga fazer os instrumentos que a gente tem disponível serem efetivos? Eu acho que, de fato, a criatividade tem sido grande. A gente tem acompanhado no âmbito do Ministério e apoiado, né, iniciativas de diálogo do setor privado com a Receita Federal em vista da possibilidade de termos algo que fique no lugar do Siscore. Não vai ser com o detalhamento que você tinha no Siscore, mas algo que possa atender aí, minimamente essa necessidade de dados mais detalhados, para verificar a ocorrência de eventuais irregularidades ou deslealdades comerciais, permitir também a verificação da efetividade, da eficácia das medidas que já estejam sendo adotadas pelo governo. Isso é muito importante. Então, existe um trabalho feito pela Fiesp, por exemplo, que busca aplicar algoritmos de inteligência artificial sobre a base de dados que era divulgada por meio do Siscore. A gente sabe que o problema que levou ao desligamento do Siscore foi a possibilidade da reidentificação do dado. Então, a partir da inteligência artificial, você garantir, né, que aquele dado não seria mais passível de reidentificação. Esse é o objetivo do trabalho que tem sido feito com a ajuda do SESI. E agora a Fiesp busca um acordo de cooperação técnica com a Receita Federal para que essa metodologia possa ser incorporada efetivamente dentro da Receita, e a Receita possa se valer disso para começar a divulgar novamente os dados, né? Como eu disse, não no formato que se dava anteriormente por meio do Siscore, mas a partir, enfim, de algo que possa minimamente atender esses anseios, né, digamos, do setor privado, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é o desafio, né, da digamos, mitigação da assimetria informacional, né? Então, acho que esse é um desafio importante que a gente precisa vencer. A gente tem também no âmbito do Portal Único o catálogo de produtos com os atributos que, quando a gente tiver completado, ou pelo menos mais avançado,
nesse processo de migração das operações para o portal, a gente vai conseguir divulgar dados a partir desses atributos. Então, são dados mais detalhados do que a NCM e certamente também vão atender esse objetivo. Então, acho que tudo isso dentro desse desafio de mitigação de assimetria informacional. E eu acho que o setor privado também precisa pensar em como usar melhor os instrumentos que estão postos, estão à disposição. Acho que esse é um desafio permanente que o setor privado tem, de pensar, olha, você tem aqui um compromisso firme por parte do governo de combater deslealdade e ilegalidade nas operações. Temos aí um cardápio grande de instrumentos. Aqui temos 2 departamentos da SESEX que possuem instrumentos próprios, temos, como o Kurt mencionou, o DEINT, o nosso Departamento de Negociações Internacionais, que cursa as investigações de origem não preferenciais. A Rafaela citou também rapidamente, no final da apresentação dela. Então, assim, é pensar como utilizar melhor esse cardápio. Isso eu estou falando da SESEX, mas, obviamente, na Receita Federal também é possível haver uma provocação. Então, é como utilizar bem esse cardápio de opções que nós temos. E, claro, para cada tipo de irregularidade, você tem um remédio mais recomendável, um remédio mais apropriado a ser adotado. Então, acho que esse também é um ponto que eu acho que seria importante o setor privado pensar a respeito. Eu não vou falar muito, gente. Eu acho que a gente tem um desafio de identificação, que hoje o problema do Siscore ele traz um ônus aí a mais para dificultar nosso trabalho. A gente tem um problema de um desafio de velocidade da máquina pública em responder, Kurt, e aí isso dá uma angústia na gente que está do lado de cá, com a intenção e com disposição para resolver o problema. Enfim, a gente tem procedimento a seguir, muitas vezes recurso limitado para utilizar, enfim. E aí eu acho que cabe um pouco essa provocação do Renato. Eu acho que nessa atual gestão vocês têm do lado de cá um diálogo muito aberto, porta muito aberta. Então, acho que isso a gente pode... É uma coisa que a gente tem que explorar, sabe? Enfim, a gente tem a informação detalhada de estatística, vocês têm informação detalhada de mercado. Eu acho que, se a gente trabalhar junto, a gente consegue mitigar. Enfim, é o que temos para hoje, pessoal? Uma estrutura enxuta demais, sem servidor, enfim. A gente não consegue fazer um trabalho de mapeamento de tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que trabalhar junto. Vocês daí, a gente daqui, e tentar explorar ao máximo o que a gente tem. Boa vontade do lado de cá não falta, mas, enfim, a gente enfrenta aí os desafios. Enfim, essa iniciativa da Fiesp é uma iniciativa... Eu estou numa expectativa enorme em relação a isso, não sei se ficou claro. A Fiesp está desenvolvendo, enfim, contratando uma ferramenta de inteligência artificial que faria uma pré-depuração dos dados para divulgação ao público. Então, assim, de forma que eles não pudessem ser identificados, você não se identificasse quem são o exportador, quem é o importador, quem está comprando, mas você conseguiria ter os dados ali agregados. Enfim, gente, de novo, a gente esbarra no desafio da velocidade. Até isso ser desenvolvido, ser internalizado, a gente vai ter que contar com a nossa cooperação aqui mesmo, e eu acho que era esse o recado. Perfeito. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Renato. Obrigado, Kurt. Para a gente aproveitar o tempo, nos mantemos no cronograma. Obrigado a todos.